Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Olá, amigos! 2026. Desejo a todos um ótimo ano, principalmente um ano para estudarmos a Bíblia. E estou feliz com você que chegou agora, é muito bem-vindo, e você que está também há anos comigo. Grato a Deus por essa oportunidade. Hoje eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Neemias. Livro de Neemias no Velho Testamento. Nós vamos estudar o capítulo 1º e o capítulo 2º. Neemias, capítulo 1º e 2º. E vamos meditar, refletir hoje. Planejar é preciso. 2026. Planejar é preciso. Bíblia aberta. Então vamos ler apenas um versículo do texto. De Neemias, capítulo 1, o versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Bíblia lida, oremos. Gratos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, o Deus onipotente, onipresente, o Deus que nos guia, nos guarda, nos protege e tem nos abençoado abundantemente em 2025. E agora, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe em 2026. Que possamos aprender muito a Tua palavra e que a nossa intimidade contigo seja cada vez maior. E vem agora, ó Pai, falar a todos nós, através da Tua palavra e a usar-me como instrumento em Tuas mãos. Oramos agradecidos por esta hora preciosa e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Planejar é preciso. Normalmente o ano novo, e eu lembrei muito de uma das irmãs que oram pelo nosso projeto aqui, Leonice Jojo, como nós a conhecemos, e aí está um acróstico. Ano novo, A, atitude. N, novos começos. O, oportunidades. N, novamente, do novo, novos hábitos. Objetivos. Visão, V e organização. E é claro que, início de ano, nós começamos a ter os nossos projetos, planos. Vamos fazer uma pós, vamos cuidar da saúde, vamos trocar de carro, vamos perder peso, para mim. Vamos ganhar mais, vamos mudar de emprego, vamos zerar dúvidas, vamos poupar, cuidar da família, casar para quem vai se casar, viajar, comprar uma casa, enfim, são muitos os
projetos, planos para um ano novo. E eu estava a ler o Mário Nazar, que é especialista na área, ele tem uma definição significativa para nós. Um bom planejamento, veja bem aí, nós que estamos a pensar nisso e já começar em prática também, um bom planejamento precisa ser simples, executável, ser executado e ponto. É a colocação dele, ele é bem incisivo. E o que é o planejar, o planejamento? É priorizar o mais importante para alcançar os objetivos que a gente almeja. E existe uma frase muito famosa que eu não sabia, mas é do John L. Beckley, esse famoso escritor, e ele diz assim: a maioria das pessoas, e aí para nós pensarmos nesse início de ano, a maioria das pessoas não planeja fracassar, é a grande verdade. Fracassa por não planejar. E quando nós vamos caminhando na Bíblia, nós temos vários exemplos bíblicos de planejamentos estratégicos de personagens bíblicas. A primeira delas que eu me lembrei foi Noé. Noé com a família, com um planejamento estratégico, dado por Deus a planta, dado por Deus a arca, ele construiu, né? Planejou a sua vida. Me lembrei também de José do Egito, quando houve o período de escassez, de fome, melhor dizendo, no Egito. E lá o faraó percebeu que ele era capaz de trabalhar e fazer um planejamento estratégico, e assim ele o fez. E salvou o Egito e, é claro, salvou o povo de Israel, que era o objetivo maior. Da mesma forma, Moisés, quando tirou o povo do Egito, né, e foi para a Terra Prometida, tudo foi planejado antecipadamente por Deus, e Deus passou para ele todo o plano estratégico. E, é claro, não podia esquecer de Salomão, que construiu o templo, o grande templo de Salomão. O próprio pai Davi deixou para ele a planta, tudo pronto, os recursos, tudo com planejamento estratégico. Mas hoje a nossa personagem, ela também faz parte desses homens que tiveram um planejamento estratégico nas suas vidas para desempenhar as suas missões. E a personagem de hoje, para nós, é Neemias. Vamos conhecê-lo. O período de Neemias, e é bom historicamente nos situarmos, o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então vejam bem, eles foram levados cativos para a Babilônia. E é claro que o profeta Jeremias, lá no capítulo 25, já alertou que eles ficariam 70 anos e voltariam à terra prometida. Jerusalém foi destruída, os muros, as portas, o templo, enfim. E muitos morreram e muitos foram cativos para a Babilônia. E a cronologia desse retorno já previsto aconteceu, e a primeira leva que voltou da Babilônia para Jerusalém, para a Terra Prometida, foi o governador Zorobabel. Veio para reconstruir o templo. E nesse período apareceram os profetas Ageu e Zacarias, e eles dedicaram o culto a Deus, e também é nesse período que está a história de Esther. O livro de Esther é fabuloso. Depois tiveram a segunda leva, que veio Esdras, o sacerdote Esdras. Por isso que os livros estão juntos, né? Esdras, Neemias e Esther, que eles são desse período. Houve a restauração espiritual do povo da aliança. E, é claro, chegamos agora a personagem de hoje, que está trazendo da Babilônia, levando Neemias, lá em 446 a.C., para ser governador. E ele veio com uma missão muito importante: reconstruir os muros, a vida social, política e religiosa de Israel. Então nós estamos nesse período. E esse livro, o livro de Neemias, se você não o leu ainda, eu desafio hoje, após o estudo, lê-lo. Ele foi escrito pelo próprio Neemias e muitos estudiosos consideram a sua autobiografia. Então, uma autobiografia. Ele coloca a sua história, a sua vida ali, saindo da Babilônia e indo para Israel ser o governador nomeado pelo rei. E a palavra-chave aí no livro, e é muito especial, principalmente nossa palavra para 2026, reconstrução. A esfera de ação desse livro é muito importante. Ela engloba um período de 12 a 15 anos. Alguns dizem 12, 15. O livro envolve desde a viagem de Neemias a Jerusalém,
reconstruir os muros de Jerusalém até a restauração do culto. Segundo os estudiosos, envolve um período de 446 a 434 a.C. Diante do contexto histórico, nós nos deparamos agora com o tema de hoje, a reflexão nossa de hoje, com Neemias. Planejar é preciso. A mesma coisa nós que estamos já em 2026. É fundamental os planejamentos para desenvolvermos as nossas atividades, desenvolvermos nossos projetos, desenvolvermos nossos sonhos. Então é um momento muito especial na vida da humanidade quando inicia o ano. E por isso a mensagem de hoje. Planejar é preciso. Por que com Neemias? Baseado na vida de Neemias. Primeiro, as necessidades de mudanças. Veja bem, se nós não planejarmos, nós vamos manter o ano inteiro a mesma realidade, a mesma situação. Vamos chegar em 2007 do mesmo jeito. Então, a partir desta hora da nossa história em 2026, é hora de ver as necessidades e de mudanças, e é o que aconteceu com Neemias. Neemias capítulo 1. Observe bem aí. As palavras de Neemias, filho de Alcalias, no mês de Quisleu. É muito importante isso, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Então, historicamente, ele nos situa onde ele estava. A cidadela de Suzã era a capital dos persas, e ele estava na cidadela. A cidadela é um palácio fortificado. Então ele estava na corte real do Império Medo-Persa, e Neemias possivelmente era alguém muito importante para que ele vivesse ali no Império Medo-Persa. Babilônia já não existia mais, já tinha sido derrotada. E após 70 anos de cativeiro, eles puderam voltar. E o que me chamou a atenção ao estudar para a mensagem de hoje, foram levados de 2 a 3 milhões de pessoas foram deportadas para a Babilônia. E somente 50 mil voltaram. Então vejam algo significativo. Cerca de 2% retornaram. E nós acreditamos, e os historiadores, eu especificamente lendo-os, que Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu na Babilônia. Então, uma nova geração voltou, saiu do cativeiro babilônico. E, ao continuar a leitura, no capítulo 1, versículo 2 agora, ele vai nos introduzindo a ideia, por que haver mudanças? Por que mudanças? Por que necessidade de mudanças? Para se planejar. Veio Anani, olha aí, de meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que lhe escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Veja bem aí, o corpo de Neemias estava na Pérsia, estava ali no palácio fortificado em Suzã, mas o coração dele, os seus interesses, estavam em Jerusalém, que ficava a uma distância de 1.300 quilômetros de distância. Eu percebo muito bem as pessoas indo para o exterior e o coração delas ainda está no nosso país, na cidade onde nasceram. Ela pode estar lá a 2.000, 3.000 quilômetros de distância, a 24 horas de distância em termos de voo, mas o coração delas está voltado para aquele lugar onde elas nasceram. E assim Neemias não havia nascido, mas o seu coração, ele amava o seu povo, amava o povo de Israel, amava Jerusalém, estava a 1.300 quilômetros de distância. E é claro que eu me lembrei imediatamente do Salmo 137, 5 a 6, que os judeus gostam, leem, e o que diz aí? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então Neemias tinha o coração expresso, preso a esse salmo. E o coração dele estava em Jerusalém, estava na terra prometida. É claro que o versículo 3 ainda de Neemias 1 vai nos mostrando, a narrativa vai nos mostrando algo mais ainda a respeito de Neemias, né?
Neemias 1:3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, por aqueles que ficaram, e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Que tristeza. É como se nós ouvíssemos sobre Brasília, nossa capital, ela está totalmente destruída. Né? Destruíram todos os palácios de Brasília, está totalmente numa situação deplorável, o povo em miséria. É como se falássemos de Brasília, que é a nossa querida capital do Brasil, assim a relação dele com a sua capital, Jerusalém. E é claro que 1000 anos após Moisés, 400 anos antes do nascimento de Jesus, a situação da nação de Israel e o povo judeu estavam em uma realidade desesperadora, triste, e doía o coração saberem da realidade do seu povo e da sua nação e da capital, Jerusalém. É claro que, ao ler o quarto que a gente leu, iniciando o estudo de hoje, mostra o sentimento de Neemias em relação ao povo, seu povo, a capital da nação de Israel. 1:4. Tendo eu ouvido essas palavras, porque é muito triste. É bom ouvir boas novas, good news, acerca do nosso país, das realidades, da nossa cidade, da nossa família. Mas é tão triste as bad news. E é o que ele recebeu. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, tudo na primeira pessoa, ele se colocando, mostrando a nós, e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando. Veja bem, aí era mais importante solucionar, né, o projeto, a mudança, que houvesse mudança, do que ele próprio se alimentar. E orando perante o Deus dos céus. Olha que retratando uma realidade diante de quando nós queremos mudanças, há necessidade de mudanças, tem que ter projetos, planos, né? Planejar é preciso. E é claro que o choro de Neemias foi assim um ato de fé e entrega, antes de ter o planejamento humano. Então, para eu planejar ele, eu tenho que me derramar, me colocar diante de Deus, para solicitar mudança. Mas o que aconteceu com ele? Deus usaria Neemias, mas primeiro Deus fez algo nele. E qualquer grande obra do Senhor, ela começa realizando a obra em alguém que vai ser usado. Para ele poder ser usado, para fazer os planos e ser um instrumento nesse planejamento todo, ele precisava ser transformado, mudado. E o único que pode mudar o coração do homem, pode transformar o homem, é o próprio Deus. E aí, diante do Deus Todo-Poderoso, está ele se derramando, clamando, né? O seu coração clama, né, pela auxílio e ajuda. Eu tenho uma aplicação na primeira parte da mensagem de hoje, né? Planejar é preciso, e os portugueses tiveram navegar é preciso, as necessidades de mudança. E aí, Neemias, e eu fui ver o significado do seu nome em hebraico, Deus conforta. Senti uma profunda empatia pelo sofrimento de seus irmãos. Para eu poder ajudar alguém, eu tenho que ser empático, eu tenho que me colocar no lugar do outro. E é isso que Neemias fez. Ele estava na cidadela de Suzã, estava tudo bem no palácio, alto cargo, alta função, mas o seu coração, né? O seu coração estava ali com aquele povo e se colocando, a empatia colocar-se na pele do outro. E é o que ele fez aí, para que realmente houvesse mudança, né? Porque havia necessidade de mudanças. Mas veja bem, planejar é preciso, porque havia necessidades de mudanças. Mas vejam bem, um segundo ponto importante, a atitude imediata. Quando nós percebemos que há um projeto para ser feito, um plano, há uma necessidade de mudança, há uma necessidade de transformação, imediatamente é a oração o caminho. E foi a atitude imediata dele. Olha o que ele fez.
É muito importante fazer planos para alcançar objetivos na vida. Mas a primeira coisa para os projetos, planos, nós temos que submetê-los à vontade divina. É o mais importante, a vontade divina diante dos projetos. Os planos de Deus são os melhores planos. E é maravilhoso estar dentro dos propósitos, dos planos de Deus. E é claro que o primeiro ponto importante aí, na oração de Neemias, primeira coisa, ele reconhece a grandeza de Deus. Neemias 1:5, acompanhe. Ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então ele reconheceu a grandeza do nosso Deus, a misericórdia do Senhor, o amor dele, principalmente para aqueles que guardam os seus mandamentos. O segundo ponto importante da oração de Neemias, agora Neemias 1:6, ele faz uma súplica para Deus escutar a sua oração. É lindo isso no texto. Olha o que diz o texto. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ó Senhor, ouve a minha oração. É o clamor dele. E os teus olhos, olha para nós, Senhor, abertos para acudires à oração do teu servo. Ele suplica que escute a minha oração. Que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel. Olha o coração dele. O coração dele já estava realmente a empatia dele. Né? Isso é amor. Se colocar no lugar do outro. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Ele confessa os pecados, porque os pecados os afastam de Deus. As pessoas que vivem em pecado, elas são longe de Deus, são tristes, amarguradas. E aí ele confessa os pecados, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. A confissão é fundamental. Todos os dias nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, pedimos perdão. Porque o mais importante da nossa vida na relação para com Deus é a nossa santificação. Nossa vida limpa, íntegra. E foi por causa do pecado, o pecado de Israel, que a situação estava naquele quadro, naquela situação. E eles foram avisados. Os profetas avisaram, mas eles não ouviram a voz dos profetas. Mas veja bem, a atitude imediata à oração, um terceiro ponto importante. Ele confessou os pecados. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Feito nesse momento a ênfase duas vezes, porque com o pecado nós não podemos entrar na eternidade com Deus. Por isso que Jesus Cristo veio para pagar toda a nossa dívida pelos nossos pecados. O sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, perdoou todos os nossos pecados. E graças ao sacrifício de Cristo, ali na cruz do Calvário, nós temos o perdão eterno e vamos poder desfrutar da vida eterna com o Senhor Deus. Mas veja bem, temos procedido de modo corruptamente contra ti. É a confissão dele, confissão dos pecados. E é o que nós temos que fazer. Se estamos em pecado, se praticamos coisas que desonram o Senhor, é hora de confessar. Confessar, pedir perdão. Confessar aquele que pode perdoar os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés, teu servo. Aí é aquele momento de confissão, Deus está operando transformação em Neemias. E clamando pelo seu povo para que haja também mudanças na vida do povo, completamente, para que os planejamentos, os planos de Deus possam se cumprir. E é claro, no versículo 8 ainda, ele solicita ao Senhor lembrar de suas promessas. Veja bem, o Senhor prometeu a nós, prometeu que éramos o seu povo, né, que seríamos uma bênção. Isso foi em relação ao pai Abraão, né, quando ele foi chamado, ser tu uma bênção. E olha o que diz o versículo 8, capítulo 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredides, eu vos espalharei por entre os povos. E é o que aconteceu. O povo de Israel hoje ele está em todas as partes do mundo. Eles reuniram, voltaram em 1948, quando a ONU organizou o Estado de Israel. E eles têm um carinho tão grande pelos brasileiros, porque foi o delegado Oswaldo Aranha, lá o gaúcho,
que presidiu a reunião para que se organizasse. Eles voltaram como nação, veja bem, no século passado. E o 9, ele solicita ainda que Deus se lembre das promessas. O Senhor prometeu. Mas se vos converteres a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu povo. Olha bem, né, a promessa de Deus. Se você se arrepender, mudar, a transformação, a mesma coisa. Todos os pecados são perdoados em Jesus Cristo. E por isso que é a garantia da vida eterna, porque o nosso Deus é santo. E sem o perdão dos pecados em Cristo, nós não temos a santidade, não temos a presença do Espírito Santo para que Ele habite em nós e que a gente possa, nessa vida, já sentir a presença do céu em nós e desfrutar da eternidade com Deus. Mas vejam bem, e o versículo 10 ainda, da oração de Neemias, nesse momento que ele está planejar é preciso. Ele reafirma que Deus resgatou o seu povo. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então é o teu povo. Resgatou a ele, né? Ele está reafirmando diante de Deus. Né? E é claro que Neemias 1:11, ele faz uma nova súplica para Deus escutar a sua oração. Então vejam bem aí, quanto mais oramos, mais nos tornamos íntimos de Deus. Quanto mais abrimos o nosso coração, porque orar é abrir o coração diante de Deus. É expor, né? Rezar é como se fosse repetir, mas orar é falar com Deus. E é isso que ele está a fazer. Ah, Senhor, olha a colocação dele. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante esse homem, que é o rei Artaxerxes, ao qual ele serve. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Olha aí a colocação de Neemias. Então, há necessidade de mudança, sim. Deus muda a gente primeiro, como mudou Neemias. E automaticamente nos colocamos em oração. E essa oração realmente é feita por ele com um pedido especial de ajuda. Ah, Senhor, vou reprisar porque é lindo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante a esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. É claro que na oração de Neemias nós precisamos, ele articula o centro da sua oração, o centro dela, é reivindicar as promessas de Deus. E é maravilhoso quando nós fazemos isso. Quando nós clamamos pelas promessas de Deus. E elas se cumprem, têm se cumprido na nossa vida. E é isso que ele clamou ali naquele momento, para que o planejamento fosse feito de salvar, auxiliar, ajudar o povo. Não sei qual é o seu projeto, qual é o seu plano. E aí está para nós um exemplo real. E nós podemos aplicar nessa segunda parte da nossa mensagem. Em primeiro lugar, nós pudemos ver, planejar é preciso, então, a necessidade de mudanças. É o que ele sentiu. Primeiro começou nele a mudança. E agora, não é? Imediatamente ele foi orar. Deus deseja que acredite em suas promessas. Isso é muito importante. A fé, a confiança em Deus. E as fale em voz alta para ele. Isso me chamou muita atenção nesse texto. Fale em voz alta para ele. Né? Acredite nas promessas dele. E fale que você as conhece. E clame diante dele. Mas vejam bem, planejar é preciso. Então veja bem, terceiro ponto importante, há um posicionamento diante do rei. Era ali, a mudança radical precisava ser feita ali, para que houvesse transformação. E é o que o texto diz. Olha, veja bem. Nós vimos lá no versículo 1 de Neemias 2, o mês de Quisleu.
no mês de Nisan, olha aí, o Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, e ele, historicamente, ele vai nos colocando, nos situando. Uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. E aí nos chama a atenção a colocação dos meses, o porquê dos meses. Né? Aí nós temos os meses judaicos, que é o Nissan, Abib, que é março, abril, o Zif e Ar, que é abril, maio, e assim vai numa sequência, né? Até chegar aqui o Quisleu, que é o novo, que é novembro, dezembro. Então eles estão em Nisan, então passaram 4 meses, né? É interessante observar isso. Ele orou, esperou 4 meses. Então as pessoas querem mudanças, querem transformações, mas não é vapt-vupt. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas são celulares. Elas querem num simples toque que as coisas se resolvam, né? E nós temos que estar atentos, porque eu estou vivendo diante de uma sociedade totalmente voltada para o vapt-vupt, para ontem. E não é, as coisas de Deus não são assim. Tem o tempo certo, tem a hora certa. Ele orou 4 meses. Por isso que aí há um destaque. Em Neemias 1:1 é o Quisleu. Não é que a gente aprendeu agora aqui. Quisleu, que é novembro, dezembro. E agora ele está em Nisan, ou Nissan, que é abril. Olha lá, abril, março, abril. Passaram 4 meses. Ele esperou 4 meses. Porque a pessoa que descansa em Deus, confia em Deus, planteia os seus planos, os seus projetos, ela coloca diante de Deus e espera a ação de Deus. E passaram 4 meses. Olha lá. Ele era um copeiro, era um alto funcionário. A missão dele, você já deve ter percebido aí, era provar o vinho para que não envenenasse o rei e apresentá-lo diante do rei. Então ele estava ali diretamente ligado ao rei, à presença do rei. Ele era um homem, ele era um influencer ali no palácio, segundo o comentarista bíblico Derek Kidner. Então ele coloca para nós isso. E é claro, Neemias, o rei percebeu que ele estava triste ali diante dele. E Neemias 2:2, o rei me disse, veja bem, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira, era uma coisa assim danosa, né? Podia causar um desconforto, né? Podia ter o rei pensar que ele estava ali, né? Alguma conspiração, alguma coisa. Observe que eu estava lendo sobre essa visão. Era proibido naquela época ficar triste na presença do rei Artaxerxes. Por quê? Segundo a visão, segundo a cultura persa, ele era uma pessoa tão maravilhosa e estar em sua presença fazia esquecer todos os seus problemas, a presença do rei. E não se podia falar com o rei, não se podia perguntar nada ao rei. E é interessante aí que, olha, Neemias 2:3, o próprio rei abre o diálogo, a conversa. Veja bem aí, é o próprio rei, o rei Artaxerxes. Ele responde, viva o rei para sempre. Essa era a resposta, né? Viva o rei para sempre. A nossa bom dia, boa tarde, boa noite. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, olha que interessante, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, olha aí o começo do planejamento dele, planejar é preciso, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Veja bem. Aí não me chama muita atenção a sabedoria dada por Deus, a astúcia. Ele fala da preocupação sem mencionar o nome da cidade. Ele não menciona o nome da cidade, porque poderia ter algum problema em relação a Jerusalém, porque os inimigos estão ali ao redor. Mas pela bondade e sabedoria de Deus, Neemias conquistou a simpatia do rei. Principalmente, eu acredito que ele era uma pessoa alegre, feliz. Ele chegava todo feliz, contente, porque quem tem Deus no coração, apesar das circunstâncias, sempre está feliz. Porque a felicidade que há em nós, que temos Cristo no coração, é a presença do Espírito Santo em nós, ele produz alegria. E a nossa alegria espiritual vai além das circunstâncias.
E observe bem, ele conquistou a simpatia do rei antes de revelar a cidade que preocupava. Ele não contou qual era a cidade. Que realmente os inimigos estão aí até hoje. Observe bem as pessoas que odeiam Israel. As pessoas que querem a destruição de Israel até hoje. Fazem de tudo para aniquilar Israel. Então até hoje temos isso. Os inimigos dos judeus estão aí presentes. E a gente tem percebido muito bem isso, o antissemitismo voltando com força total nos dias atuais, terrível. Mas veja bem, Neemias 2,4. Disse-me o rei, que me pedes agora? Então, veja a ação de Neemias e a nossa ação nos projetos, planos, planejamentos. Orei ao Deus dos céus. Nada se pode fazer nessa vida sem a ação de Deus. O homem sozinho não é nada. O homem não tem como. O homem não é uma ilha, não é? Então não existe. A nossa vida não tem sentido nenhum sozinhos. Nós somos criados por Deus para glorificar a Deus, para adorar a Deus e para viver em comunidade, viver entre irmãos. Somos uma família. É a família da fé. E olha aí. Então orei ao Deus dos céus. Neemias 2,4. É claro que Neemias não mudaria o coração do rei. Mas ele orou e pediu a Deus para que e deixou nas mãos do Senhor. Isso é importante. Estou com problemas com os filhos. Às vezes falar não vai resolver, vai complicar. Coloco nas mãos de Deus. Estou com problema com meu marido, com a minha esposa, com os meus netos. Estou com problema no meu ambiente de trabalho. Oração. Porque Deus pode transformar, Deus muda. E é o que aconteceu aí. O milagre está acontecendo. Porque o planejamento dele era algo que parecia impossível. Então, 4 meses depois, veja bem, não é na hora. 4 meses depois, a oração de Artaxerxes estava, o coração de Artaxerxes estava diferente. Eu me lembro, já estudei com os irmãos, o Ismael orou, ou melhor, Isaac, o irmão de Ismael, Isaac, orou 20 anos, porque a esposa era estéril para ter os filhos. Ana orou para ter um filho, né? Então já leva tempo. O Isaac levou 20 anos. Ana levou anos também para que se consumasse esse processo. Então veja bem, as coisas são na hora de Deus, no tempo de Deus, o time de Deus é o tempo certo. E é nele que nós temos que descansar e confiar. E fazer a nossa parte também, é claro. Mas veja bem, a aplicação aí. Planejar é preciso, é claro. Nós temos necessidade de mudança. Neemias tinha isso, sentia a necessidade de mudança na sua nação. A atitude imediata dele foi a oração. Mas nós temos que nos posicionar. E ele se posicionou diante do rei, diante da realidade. Deus preparou o coração do rei, é o que acontece. Nós temos que nos posicionar. Ele prepara o coração, ele transforma o coração do filho, da filha rebelde, do marido difícil, da esposa difícil, da sogra terrível, do sogro terrível. Do patrão carrasco, ele transforma, ele muda. É um Deus que transforma corações. Porque não era costume do rei dispensar os copeiros, porque ele tinha nenhum pedido, teria que ser dispensado para poder cumprir o seu projeto, cumprir a sua missão. Então vejam bem aí, Deus encaminhou tudo, na hora certa, 4 meses após o Hanani, seu irmão, ter narrado a situação que estava Jerusalém. Mas vejam bem, planejar é preciso, a necessidade de mudanças. Imediatamente ele orou, imediatamente e depois também se posicionou diante do rei, mas vejam bem, ele foi voluntário para a missão. Veja aí, ele se colocou na missão, ele podia ter ficado no Palácio Suzã, ele estava bem alimentado, uma vida ali tranquila, mas não, ele se colocou voluntário, porque as mudanças são assim, não é? Nós temos que colocar as mãos na obra, não é? Então, voluntário para a missão. Olha o que diz aí o texto. Neemias 2,5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Veja que interessante. Agora sim, Deus preparou o coração do rei, né? Então ele ali imediatamente peça que me envies ajudar. Então ele teve a sabedoria de pedir licença ao rei,
e que o próprio rei o enviasse. Então, para que o rei compartilhasse também a sua preocupação com Jerusalém. E veja aí como Deus dá sabedoria. E olha como muda o quadro. E fosse parceiro na missão de trazer a cidade e o povo de volta. Que ele também participasse desse projeto, desse plano. É claro que Neemias 2,6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Porque tudo é assim. Tem um prazo, tem um projeto, tem um plano, né? E o rei se agradou de enviá-lo. E aí nós podemos ver o coração compassivo, o coração misericordioso de Neemias em relação ao seu povo. Isso é amor. Meses de oração. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente, não, meses de oração. Sua fé, sua visão e respostas sábias foram respondidas. O rei estava entusiasmado em apoiá-lo no plano, no projeto. Veja bem como é a sabedoria dada por Deus. Nós somos todos inteligentíssimos, mas sabedoria é uma coisa que é dada por Deus. Nós adquirimos. E vejam aí que me chamou a atenção ao estudar o texto, estudar a vida de Neemias. Eles já tinham preparado o plano, porque a gente quer mudanças, quer transformações, mas você não tem nada pronto, nada planejado. E é maravilhoso isso. Você tem tudo pronto, planejado, vê a hora certa, as coisas acontecem. Olha aí, já tinha preparado o plano e apresentou os recursos necessários. Olha o que ele fez aí diante do rei. Neemias 2:6, 7. Ele já pediu carta para os governadores, porque ele teria que passar em várias províncias. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, porque os inimigos estavam ali, ela estava ali abandonada, né? E ele pediu permissão para transitar, então já tinha tudo projeto pronto. E também, aí nós começamos a observar, Neemias 2:8, carta para Asaf, guarda das matas, que vai precisar de material. Olha o que diz aí o texto. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deveria alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então vejam bem, é tão bom ter a bênção de Deus. É a coisa mais importante. Qualquer projeto, qualquer plano a ser feito, a bênção de Deus. Tudo que a gente tem que fazer na vida, a bênção de Deus é tremenda. E é o que aconteceu com ele aí. Ele foi pedindo os recursos, né? O material para o trabalho. E também, olha aí, Neemias 2:9. Oficiais do exército. Veja aí. Então fui aos governadores da além do Eufrates, Neemias 2:9. E lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então ele tinha também segurança e credenciamento. Então ele tinha tudo planejado, tudo pronto. O rei abriu a oportunidade, o projeto estava ali feito. Né? Já tinha orado, já tinha se colocado, Deus abriu as portas para ir às janelas todas para que fosse feita e realizado, porque realmente ele sabia que planejar é preciso. É claro que aí a aplicação para nós muito importante. Todo plano irá despertar inimigos. Então não se esqueçam disso. Isso é normal. Onde formos, né, aonde chegarmos, nós vamos enfrentar inimigos, adversários. Ciúme e inveja é uma coisa própria do ser humano. Alguém a desejar o mal, falta de organização, preparação ou medo. Então nós temos que estar preparados, né? Mas não tememos tudo isso, porque Deus está conosco. É o que acontecia com ele. Ia viajar 1.300 quilômetros para chegar até Jerusalém. Mas não temia, porque Deus estava com ele, a boa mão de Deus estava com ele. E já colocou diante de Deus o seu projeto e plano, mas também fez a sua parte. Sabia como fazê-lo. E é claro que, em último lugar, tempo de preparação. Então isso é muito importante.
Planejar é preciso. Quando nós vemos aí que Neemias sabia que Deus estava com ele. Isso é muito importante. Mas o fato em si não impediu de analisar o que deveria fazer. Então nós temos projetos, planos, nós sabemos que Deus está conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é o que ele fez. Olha o que diz o texto na primeira lição aí no texto bíblico. Neemias não contou a ninguém os planos que Deus colocou no seu coração. Isso é muito importante. Não contou a ninguém. Guardou para si. Eu gosto muito quando Jesus realizava os milagres os evangelhos registram. Maria guardava no seu coração. Maria, mãe de Jesus, guardava no seu coração. É muito importante realmente os projetos não serem contados, não serem colocados. Nós temos que colocar diante de Deus. Porque aí nós vimos, os inimigos estão aí. As pessoas não querem nos ver bem. Porque elas não estão bem. Quem não está bem não quer ver ninguém bem. E nós estamos vendo na sociedade, as pessoas não estão bem. São vazias. Né? Estão vivendo para as tecnologias aí, principalmente que exploram a imagem. As pessoas estão querendo ser outras pessoas. As pessoas não estão bem. Então nós temos que estar atentos a isso. Né? Nós vimos aí nas redes sociais as pessoas com avatares, com outras coisas que não são elas. Agora vejam bem. Neemias não contou a ninguém os planos que Deus colocou no seu coração. Verdade? Olha o que diz o texto, Neemias 2,12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Por isso, façamos como Maria, nos dias atuais. Guarde no seu coração, até que as coisas se consumem e peguemos as pessoas de surpresa com os projetos de Deus para a nossa vida. A gente fala demais, esse é o nosso problema. Lição 2, olha lá. Neemias fez a lição de casa, planejou toda a obra necessária. Se a gente tem projetos, planos, olha o que diz o texto. De noite saí pela porta do vale, lá em Jerusalém já estava lá, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Observe ainda, Neemias 2,14. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. E o versículo 15 de Neemias 2. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Então aí nós aprendemos a segunda lição, agora a terceira lição. Aí importante nesse tempo de preparação de Neemias. Neemias primeiro descreveu o que Deus havia feito até aquele momento. Encorajou os judeus antes de pedir o comprometimento deles. Eu achei muito sábia essa forma dele agir, essa estratégia. E é isso que nós precisamos, essas estratégias nos nossos planejamentos. Olha o que o texto diz aí, Neemias 2,16, confirmando. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Ele usou duas ferramentas poderosas, que chamam a atenção aí nós, para unir o povo. Denúncia, fez uma denúncia. Bem vedes a miséria em que estamos. Nós estamos com um problema. Nós vamos mudar esse quadro. Vamos planejar essa mudança. Neemias 2,17. Então lhes disse, estáis vendo a miséria? Confirmando o que eu falei no texto. Em que estamos Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha para outros povos. Neemias 2,17. Então aí sim, aí o texto referenda. Lhes declarei com a mão do meu Deus me fora favorável. E ele ainda dá um testemunho muito grande, porque ele tem o provedor. O provedor é o próprio Deus. Ele providencia tudo. É o Deus da providência. É nesse Deus que nós confiamos. Veja bem aí, Neemias 2,18. Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, olha aí, disponhamos-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para o homem. Conquistou o povo que estava em Jerusalém para o projeto, para o plano.
É maravilhoso ver o cuidado de Deus. E aí, mas veja bem, Neemias 2,19. Estejam preparados. Os adversários, os inimigos, as pessoas que não gostam da gente, estão aí. Na verdade, não é que elas não gostam da gente, elas não gostam delas mesmas. Elas não têm o amor de Deus. Quem não tem o amor de Deus não gosta de si mesmo, não gosta de ninguém. Porque o que é o cristianismo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Se não tem o amor de Deus, não ama ninguém, nem a si próprio. E é triste a vida dessas pessoas. Mas vejam bem, ó. Porém, Sambalate, veja, o inimigo aí o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, olha, os inimigos são assim, zombaram de nós. E é o que acontece hoje. Por nós sermos cristãos, as pessoas zombam da gente, ridicularizam, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, veja como Deus dá sabedoria, para enfrentarmos adversários, porque a sabedoria de Deus é tudo para nós. Então lhes respondi, Neemias 2,20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês não poderão fazer conosco, porque nesse período os samaritanos foram formados. Que o povo foi a Jerusalém, se uniu com povos estrangeiros e foi formado o povo samaritano, uma mistura da teologia judaica com outras teologias. Então aí houve a formação dos samaritanos. Então aí começou o ódio dos samaritanos. Mas isso é um estudo para depois. Concluindo. Planejar é preciso. Então nós aprendemos hoje. E para que haja o plano tem que haver necessidade de mudanças. Tem sentido isso na sua vida? Para que isso aconteça, nós temos que imediatamente nos colocar em oração. E nos posicionarmos para que hajam as mudanças. E nos colocarmos para o projeto de mudanças. Em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E é claro, nos prepararmos para isso. Por isso eu concluo com o Neemias. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus sobre os nossos planos. É fundamental. Sem reconhecer que a soberania de Deus... E tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Não fazemos nada para nós, porque é tudo passageiro temporário. As coisas todas ficam por aqui. Nós fazemos tudo para a glória de Deus. É esse o nosso objetivo. Honrá-lo enquanto tivermos vida, a Ele toda a honra, toda a glória. E é o que diz o texto aí. Em vez de buscar apenas realizar metas, devemos viver com o propósito de glorificar a Ele em tudo. E é o que diz Romanos 11:36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. E é para Ele. Porque nós não somos nada, nós somos pó. Né? O Eclesiastes nos coloca muito bem, né? O espírito vai a Deus e o corpo vai à terra, ao pó. Né? Então, principalmente, concluindo, quando alinhamos nossa vida ao plano de Deus, encontramos, veja bem, direção, propósito e paz. E é isso que eu desejo para todos os planos, projetos de nossas vidas em 2026. Que Deus abençoe. Amém. Agora nós vamos nos colocar em oração, como Neemias. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer-te pela vida de Neemias, pelo projeto de vida que o Senhor tinha para com ele, e através dele o Senhor pôde restaurar os muros de Jerusalém. E ali, ó Pai, ele pôde desempenhar a sua missão, o seu projeto, e ter a alegria de te servir o verdadeiro Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Gratos, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse novo ano. Nós não sabemos nada do que vai nos acontecer nele, mas não tememos entrar nele e passar por ele como passamos em 2025. Provas, lutas, dificuldades, mas o Senhor esteve conosco. A tua boa mão, como acompanhou Neemias, nos acompanhou em 2025. E temos certeza que a tua boa mão nos acompanhará em 2026. E somos gratos, ó Pai, pelas nossas vidas, especialmente pela mulher que ora, a Tânia Mara, Senhor, aquela excelente costureira que nós temos, faz aniversário no dia 3 de janeiro, Senhor. Somos gratos pela sua vida, cuida dela, cuida da sua família, e seja acompanhando os seus passos. E que ela continue te servindo, como ela tem feito até hoje,
para a tua glória. Queremos, ó Pai, interceder, Senhor, pela Arlete e a sua filha Anne, precisando da tua graça, do teu poder. Conforta o coração da Arlete pela perda do seu filho e seja agora cuidando da sua filha Anete e da família, Senhor. Colocamos, ó Pai, a Claudimara, que sofreu um acidente, está com a sua perna imobilizada, e seja ali curando, ó Pai, usando o tratamento para isso, ó Senhor. Nos lembramos, ó Pai, dos aniversariantes do mês de janeiro, das mulheres que oram, ó Pai, são 13. O Senhor esteja abençoando esse mês a cada uma delas, derramando graça, poder sobre cada uma delas, Senhor. E um pedido especial, ó Pai, que haja em cada uma dessas irmãs um quebrantamento em seus corações, que elas tenham cada vez mais santidade de vida, mais intimidade com o Senhor, transformação, como aconteceu com Neemias. Queremos, ó Pai, interceder, Senhor, pela Dona Maria Odete, Senhor, que está com pneumonia, e seja abençoando o tratamento, os remédios, a medicação, tudo, ó Pai. Cuida dela, Senhor, restaura a vida física de Dona Bernadette, Senhor, de Dona Maria Odete, Senhor. Colocamos, ó Pai, a Tereza Barbosa, precisando da tua graça, do teu poder. O meu tio Davi Corrêa também, Senhor, cuida dele, o assista com a tua graça, e seja restaurando a sua saúde, Senhor. E seja, ó Pai, com a Dirce Melo, Senhor, ali, acompanhando a sua enfermidade, acompanhando as suas filhas, a sua família que cuida dela ali em Itapeva. Colocamos também, ó Pai, o meu pai, João Prestes, precisando da tua graça, do teu poder. Cuida dele, Senhor, o abençoe fisicamente, restabeleça a sua saúde, o guarde, o proteja e muito mais, dele vigor espiritual, principalmente com a idade avançada, Senhor. Cuida dele. Guarda, Senhor, os enfermos. Nos lembramos, ó Pai, do Ido Xavier, sabemos que fez a cirurgia. Cuida dele, restaura aquela vida, Senhor, opera. Agradecemos, ó Pai, a vida de Heloína, que está voltando para a cidade, Senhor. Seja cuidando dela, dessa nova fase da sua vida. Guarda a Mari, Senhor, ali também, em recuperação do seu problema físico. Nos lembramos, ó Pai, da Sandra Padaria. Cuida dela, Senhor. Restaura plenamente a sua vida. Adriano Gobato também, ó Pai. Cuida dela, acompanha o seu caminhar e abençoe muito o seu esposo, Zulay Luiz, que fez aniversário hoje. Dá-lhe vida e abundância física e espiritual. Guarda o Francis Lane no seu tratamento. E seja, ó Pai, com o Beto, na sua recuperação dos olhos. E seja com o Mateus, o filho da Ari e Suzana. Senhor, cuida dele, ó Pai. Guarda o Sidney, Senhor, lá de Tietê, o seu tratamento, a sua família, e também o Sidney aqui de Itaoca, Senhor. Da mesma forma, não esquecemos do Najib, precisando da tua graça, do teu poder, a Maria Nina Napo também, Senhor. E tem misericórdia do Flávio Ebenezer, dá a seu pai, ó Pai, ali, o tratamento, o Flávio Bratz, e seja acompanhando seu pai, dando a sabedoria para estar auxiliando seu filho. Guarda, Senhor, o Bruno, Senhor, filho do seu amador, seja restaurando a sua saúde, cuidando dele, ó Pai. Cura ele, Senhor, dos seus vícios. Guarda o seu Hélio Gardenal lá em Tietê, a sua esposa Carmo, família. E seja, ó Pai, também cuidando do reverendo Eduardo Scheiner, do seu tratamento ali em Curitiba, do câncer. Cuida dele, fortaleça a sua esposa, seus filhos. E nos abençoe agora nesse novo ano, os novos desafios, e seja acompanhando, ó Pai, um ano de mudanças políticas, eleições, e seja direcionando. Guarda, Senhor, as lideranças em nível federal, estadual, municipal, e nos dirija, Senhor, em tudo, e nos abençoe, que a tua palavra continue sempre falando a nós. E agradecemos pela escola dominical e a use para a tua glória. E agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar